Povo meu, sou o cara dos cadernos e dos livros. Por quê? Porque eu leio muito? Não, é porque eu tenho que ajeitar cadernos aqui, empilhar os cadernos aqui, porque eu não tenho, né, suporte, ring light, para fazer um material bacana aí em questão da câmera do celular. Eu já vi que o jogo o empate entre 1-1 entre Santos e Corinthians, a câmera não ficou bacana em termos de, né, daqui da cabeçoca, mas eu já aumentei aqui, botei um caderno a mais aqui para a gente estar conversando. Curta e compartilha, se inscreva. Você cruzeirense, você vascaíno, é raro, mas eu vi 2 jogos ontem no Campeonato Brasileiro. É raro, mas eu tenho 2 pós-jogos para falar para vocês, ok? Cruzeiro empatou com o Vasco por 3-3, ok? O Cruzeiro abriu o placar com o Christian. O Cauã Barros virou o jogo marcando 2 vezes. O Chico da Costa empata o jogo. O Japa vira e o Brenner reempata. Ou seja, Christian Barros 2 vezes, Chico da Costa, Japa e Brenner fizeram os gols da partida. Vamos pela ótica um pouquinho do Vasco, que ontem ele fez uma coisa que eu gostei bastante, que é a inversão. Quando ele veio o Nuno não jogando bem no início da partida, ele inverte o Nuno para a ponta esquerda e bota o Andrés Gomes na ponta direita. Isso foi muito importante para o Vasco ter um jogo bacana, né? E o Cruzeiro também teve um jogo bacana. O gol do Christian foi muito bem, foi de movimentação. Ontem o Caio Jorge não jogou pelo Cruzeiro, que é o centroavante, né? Ontem jogou o Chico da Costa. Pelo lado do Vasco, o Vasco jogou com 3 volantes, mas hoje o volante mais elogiado não jogou, né? O volante hoje mais elogiado, que foi Thiago Mendes. Ontem jogou o Moura, Tietchan, que eu gosto muito, e Barros. O Barros faz 2 gols e me é expulso infantilmente, prende, quase torce a perna ali o tornozelo do Matheus Pereira e compromete muito o Vasco ao ponto do Vasco tomar o 3-2 e o Breno empatar no final. Ponto bom do Renato Gaúcho. Eu acho que ele faz um feijão com arroz muito melhor do que o do Diniz, parecido com o do Tite. Eu acho que o Renato pode sim ajudar o Vasco a dar uma arrancada. Ganha do Palmeiras, empata do Cruzeiro, ganha a próxima partida e vai arrancando até o início da Copa do Brasil e da Sul-Americana, quando ele tiver um time sólido. E Copa do Brasil, obrigação de chegar às oitavas, de Copa Sul-Americana, fazer as boas 6 partidas que o classifica como o primeiro do grupo, sem a necessidade dos playoffs com os terceiros colocados que vem da Libertadores. Então tem algo muito bacana surgindo no Vasco com o Renato, e foi a primeira vez que eu vi uma partida do Renato, do Palmeiras. Eu não vi, né, o jogo que eu fiz, deixa eu tentar explicar, do Palmeiras foi do título do Palmeiras no Paulistão. Então eu queria ter visto, por ser um Vasco Palmeiras, todo mundo sabe muito bem da grandeza, eu não vi. Mas vi um Vasco Cruzeiro muito movimentado, de 6 gols, e a média da partida ainda não tivemos um 0-0 no Campeonato Brasileiro. Falar do Tite, demitido, e eu falei isso no primeiro vídeo no vídeo da manhã de Santos e Corinthians. O Gabigol já deve estar mexendo os pauzinhos para que o Tite não venha ser treinador do Santos, se caso haja uma demissão, ou que nem precisa o Vojvoda ser demitido, mesmo o Vojvoda tendo ficado suspenso ontem, tendo sido o assistente. Tá uma bagunça no Santos, mas acho que o Gabigol não vai querer o Tite, até porque por causa do Tite tá assim, né? Já é o segundo trabalho que não dá certo,
O primeiro foi no Flamengo, onde ele peita o Gabigol e ele acaba não conseguindo o Flamengo render. E agora ele pede para o Gabigol procurar um outro clube. O Gabigol vai para o Santos, o Gabigol joga bem no Santos e ele não faz o Cruzeiro render, não faz o Caio Jorge ser muito acionado, enfim, a ponto de buscar uma convocação, Matheus Pereira também, mas acontece nas melhores famílias. O Tite não deixou de ser um grande treinador. Acho que ele tem muito mimimi, mas ele vai continuar o trabalho dele e o Cruzeiro vai tentar um treinador que busque ajudar no legado que o Leonardo Jardim, o seu Léo Jardim, que foi para o Flamengo, e que o Cruzeiro já tem que passar uma borracha nisso. O Cruzeiro vai tentar, o Pedro Lourenço, Pedrinho do Cruzeiro vai tentar buscar fazer com que esse Cruzeiro dê a sua engrenada em 2026. E o Pedrinho do Vasco, que reclamou de pênalti no Andrés Gomes, pô. O Fabrício Bruno sofreu um pênalti pior, se eu não me engano, não foi nem do Barros, foi de outro jogador e o juiz não deu pênalti, né, Pedrinho? Sem choradeira, né? Pelo amor de Deus, com um 3x3 muito bom. Parabéns, Christian, Chico da Costa e Japa por terem feito pro Cruzeiro. Bremer empatou no finalzinho pro Vasco. O Barros fez 2x2, mas cabeça no lugar, Barros, mesmo assim, parabéns. Foi um grande jogo, talvez o melhor dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então, cada um tem um ponto, o Vasco ainda briga ainda para sair ali da zona. Não sei como é que está a situação do Cruzeiro, como eu falei no vídeo do Clássico Paulista, preciso baixar o salvo, escolhe, ver melhor ainda a questão da classificação, mas passo tudo para vocês no Instagram. Valeu, galera. Fui!